11. Tempo de guerra, tempo de paz. Ok, o cético em ti está ainda vivo e bem. Consegues ouvi-lo a perguntar: então, temos um desonesto calendário que programa a mente. Queres mesmo dizer-me que podes mudar o tempo substituindo por outro calendário? Queres mesmo dizer-me que os políticos vão dar cambalhotas, os banqueiros sair com pincéis de tinta e que as guerras vão terminar? Felizmente, a resposta é sim, mais cedo do que tarde. Assim que o calendário mudar, é exatamente isso que vai acontecer, porque tens que perceber, o presente calendário está programado para desarmonia e guerra. Carrega no seu programa o tempo de guerra. Muda o calendário e podes mudar o programa. Como é isso? Lembras-te do que falamos do calendário programar a sociedade que o usa? E também como o calendário tem consigo os programas que usa nos seus usuários. Pensa na pessoa que criou este calendário, o porquê e há quanto tempo é usado. Vá lá, precisamos de uma lição histórica. Temos que nos aperceber que este registro fonográfico que está a tocar na mente coletiva toca já há mais que 2000 anos. É muito espaço de memória e de recuperação, não é? Então, quem inventou este calendário de abril, junho e novembro? Acreditas que foi Júlio César? Sim. Antes de ser conhecido como calendário gregoriano, era chamado de calendário juliano, depois do próprio Júlio. Acontece que os romanos tinham um calendário de 10 meses com muitos defeitos. E o Júlio, querendo uma maneira de mudar permanentemente de república para império, com ele, como primeiro imperador, decidiu mudar o calendário. Então, para fazer a mudança durante o ano de 46 e 45 a.C., Júlio tinha que ter um ano que tivesse 445 dias. Compreensivelmente, este ano foi chamado de o Ano da Confusão. Júlio não viveu para além do Ides of March, 15 de março, no ano 45 a.C., quando foi assassinado pelo que fez. Mas o império prevaleceu. Júlio foi seguido por Augusto César, que fez mais uma mudança do calendário. Ele reparou que Júlio tinha mudado o nome do mês, Quintílios para Július, Júlio. Então, Augustus mudou também o nome do mês seguinte, Sextílios para Augustus, agosto. E não ficou só por aí. Sextílios tinha só 30 dias, enquanto Július tinha 31 dias. Augustus queria que o seu mês fosse da mesma duração que o mês de Július. O que ele fez? Tirou o 29º dia do mês de fevereiro, já ele sendo mais curto, e o adicionou ao seu mês. É por isso que o mês de julho e agosto tem 31 dias, e o mês de fevereiro só 28. E foi assim que o calendário começou. Motivos despóticos, pretensões imperiais e uma grande confusão. Os cristãos começaram a usar o calendário juliano por volta de 321 depois de Cristo, quando adicionaram os 7 dias da semana. Os 7 dias da semana foram emprestados pelo calendário lunar hebraico. E quem emprestou os 7 dias da semana aos judeus foram os babilônicos. Os 7 dias da semana nunca correlacionam com nenhum dos meses, exceto com o de fevereiro, quando o dia 1º calha a um domingo. Aí vai haver 4 semanas perfeitas num mês. A igreja cristã que operava fora do Vaticano era chamada de Igreja Romã. Usavam o calendário juliano desde então, como também a Igreja Ortodoxa do Leste, grega e russa. E agora, para além da história sangrenta do Império Romano, o calendário tomou como programa a história da Igreja Católica. Há pelo menos um santo para cada dia do calendário anual. A história das cruzadas é também programada neste calendário. E depois algo aconteceu.
Os cristãos navegaram oeste e descobriram um novo mundo, num lugar chamado Yucatán. Descobriram outras pessoas, os maias. Os maias também tinham um calendário, um instrumento pagão, que era mais exato que o calendário juliano. Os cristãos, os cristãos aprenderam pelo calendário maia, que o calendário deles estava com menos 10 dias. O que fazer? Os cristãos queimaram todos os livros dos maias em 1562. Mas deveras interessante foi que 10 anos mais tarde, em 1572, havia um novo Papa. O seu nome era Gregório XIII e declarou que seu primeiro ato como novo Papa seria corrigir o calendário juliano. 10 anos mais tarde, em 1582, o Papa Gregório XIII conseguiu realizar o seu objetivo. Se fosses para a cama na noite de 5 de outubro de 1582, quando acordasse, seria 16 de outubro, e não 6. O Papa Gregório XIII resolveu o seu problema dos 10 dias, e o calendário passaria a chamar-se de calendário gregoriano. Pelo começo do século XX, este calendário tornou-se a norma no mundo inteiro. Não que todo mundo votasse para isso, mas foi por causa do imperialismo europeu que dominava o mundo já há mais de 3 séculos, que o calendário foi aceito como norma mundial. No início do século XX, nota, século, 100 anos, é também um conceito deste calendário. No início do século XX, a grande guerra na história aconteceu, a Primeira Guerra Mundial. Muitas pessoas não sabem que as cruzadas acabaram realmente com esta guerra, quando o Império Islâmico de Otomã foi destruído. Claro que a guerra aconteceu sempre desde 1582, de uma maneira ou de outra, num ou noutro lugar, mas a Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra realmente mecanizada. Depois de mais ou menos 20 anos mais tarde, houve a Segunda Guerra Mundial. Esta acabou em 1945 com a bomba atômica. Desde então, tem havido guerras num lugar e noutro sem parar. Hoje, tudo o que sabemos é guerra, grande tempo. E no presente, que guerra lutamos? Contra quem? Alguém que ninguém gosta? Petróleo? E não é interessante que começou com o começo da civilização? O que é que aprendemos? O último século é conhecido como o século da guerra total. Agora temos um novo milênio. Será este o milênio da guerra total? Milênio, como século, é outro conceito que se insere neste calendário que nos programa. Milênio é 1000 anos. O que é que aprendemos nos últimos 1000 anos, além de matar melhor e fazer o meio ambiente cada vez mais feio? O que é que vamos fazer nos próximos 1000 anos? O que nos faz ter a certeza que duramos mais 10 anos? Ao passo que as coisas vão, algo tem que mudar depressa. Talvez não precises de pensar em ciclos de 1000 anos. Pensa só em ciclos de 28 dias. Vai ajudar-te a perceber. Sabias que o calendário gregoriano repete o seu programa precisamente a cada 28 anos? Em qualquer fatia de 28 anos, vai haver sempre um salto de 7 dias, /anos. Isso significa que existem registros gregorianos de maiores 28 anos acontecendo debaixo da superfície dos eventos. Um ponto significativo é um bom lugar para começar a olhar estes ciclos de 28 anos e perceber como nos estão a programar. O que é um ponto determinante e significativo? Que tal a bomba atômica em 1945? Não mudou tudo? Com certeza que sim. Ou então, o 11 de setembro, em 2001. Vamos então contar em ciclos de 28 anos depois de 1945 e ver o que aconteceu. Os primeiros 28 anos, 1973. Aqui houve alguma coisa. 4 de abril de 1973. As torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, foram inauguradas. 28 anos depois, 2001, 11 de setembro.
Acabou-se as Torres Gêmeas. Eventos gêmeos como Hiroshima e Nagasaki. 2 ciclos de 28 anos anteriores, 1945. E 28 anos antes de 1945, 1917, América entra na Primeira Guerra Mundial. 1945, América acaba a Segunda Guerra Mundial. Será que estamos, depois do 11 de setembro, entrando na Terceira Guerra Mundial? 28 anos antes de 1917, 1889. Deixa-me pensar. A Torre Eiffel, a estrutura mais alta naquele tempo. 3 ciclos de 28 anos antes das Torres Gêmeas. Vês agora como o calendário repete os seus programas? Queres realmente mais 28 anos deste programa? Acho que é fundamental uma mudança. Parar o tempo seja talvez uma grande oportunidade para mudar o calendário, começar tudo de novo, num tempo de paz. A escolha é tua.